Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Então, nós estamos estudando o Evangelho. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O capítulo 26. Os mercadores expulsos do templo. Ontem nós vimos bastante, né? A questão, o cuidado que temos que ter para que não venhamos a incorrer sem nos darmos conta, né? Em usar toda essa visibilidade que a doutrina espírita nos dá nos tempos atuais, que inverteu agora, né? Uma doutrina que não é mais perseguida, ela é até admirada, e os seus divulgadores acabam tendo grande visibilidade, se tornando celebridades. E aí hoje, né, seguidor, né, no mundo da internet significa dinheiro, então tem que ter cuidado. Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou, né, quer dizer, derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Fechou aqui de novo. Ele está fechando o texto. Fechou. Vamos lá. Voltar. Houve uma modificação no sistema aqui desse PDF. E aí, qualquer coisinha ele fecha. Fechou. Bom, deixa eu começar a apresentação de novo. Não é? Então, nós estamos aqui, né? Que Jesus, então, ele estava em Jerusalém. Jerusalém é a cidade sagrada, onde tem o templo, né? Onde tinha, né, o templo. E então, ele começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo:
Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, isso aqui é muito claro, né? Muito mesmo. Há quem diga até que Jesus teria ficado irado, mas, na verdade, é aquela ira divina, né, que a gente chama. Ele ficou indignado e ele teve aquela energia serena, que se diz, né? Aquela autoridade moral ali para impedir que aquele comércio continuasse. Então, Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Não é? Então, o cuidado, né, que o movimento espírita precisa ter, porque as outras religiões, igual nós falamos ontem, elas têm as suas práticas e isso é lá com elas. Mas a doutrina espírita não pode se permitir começar a utilizar os eventos espíritas para transformar num comércio das coisas santas. Não é? E é tão difícil encontrar esse ponto de equilíbrio. Até onde você estaria traficando, né? Traficando aqui, levando para lá e para cá, nesse sentido, comprando e vendendo coisas santas. A pessoa que compra, ela achar que aquilo tem de alguma forma, está abençoado, né? Qual o limite entre você comprar alguma coisa que seja uma recordação, né, de um local que você esteve, a você entender que está comprando ali, né, alguma coisa que tem algum poder. É complicado. Eu penso que os espíritos nos deram a bênção, né, de ter tantos livros pela mediunidade de Chico Xavier e outros médiuns seguros, né, disponibilizando isso para a venda a um preço justo e tirando ali algum sustento para a casa espírita, né, que isso estaria suficientemente adequado. E outra forma de gerar renda seria as formas normais, normais mesmo, do comércio, mas não com as coisas santas, né? Não começar a vender imagem de Chico Xavier, de Dr. Bezerra, disso, daquilo, né? É complicado isso, muito mesmo, sabe? E aí, e hoje, o cuidado de não ficar vendendo, igual nós falamos ontem, o serviço espírita, ou o serviço que tenha o seu fundamento na doutrina espírita. A pessoa adquiriu toda como nós falamos, né, se tornou uma celebridade pregando a doutrina. Agora ela começa a pregar uma ciência psicológica, uma ciência que se aproxima da ciência espírita, que é
A doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Então, a ciência espírita, ela está à frente da ciência do mundo. Então, há muitas coisas que nós aprendemos na doutrina espírita, agora a ciência do mundo está desvendando. E aí, só que é com uma outra linguagem, a física quântica. Então, uma coisa é você pegar toda essa linguagem da física quântica, da medicina, da neurociência, por exemplo, né? E mostrar o quanto de relação isso tem com a doutrina espírita, para provar os postulados espíritas, provar a mediunidade. Então, isso é maravilhoso. Agora, se você começa a pegar a ciência, que ela tem essas conexões com a doutrina espírita, e vender isso, eu penso, já repeti isso, né, e nós estamos estudando isso aqui no Evangelho, que isso é uma forma de você estar comerciando as coisas santas, não é? Porque você não aprendeu aquilo diretamente na ciência do mundo, não, você primeiro aprendeu aquilo no Espiritismo. Então, agora não é justo você misturar as coisas, fazer dinheiro, né? Se o dinheiro for para a obra social, ainda temos aí um objetivo nobre. Mas a questão é, né, se aquela celebridade tem uma obra social que ela mantém através disso tudo, e é sempre muito difícil de você conseguir, né, administrar essas coisas quando mistura a sua pessoa, a sua persona, com a pessoa que é o espírita, porque aí você está, vamos dizer assim, de certa forma foi conhecido porque representava a doutrina. Então, aí nós temos que entender, né, que, considerando que tudo é mediunidade, né, tudo é mediunidade, mediunidade é função de senso, de percepção. Então, todas as vezes, aqueles que têm o dom da oratória, espírita, né, o dom da oratória, eles na verdade, estão exercendo uma mediunidade, né? Estão exercendo uma mediunidade. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito. A Ivone. Oi, Ivone. Boa noite. Boa noite, Ivone. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Boa noite. Como você está, meu amor? Está, imagino, né? Mãezinha faleceu. Eu nem sei te dizer como é que eu tô, Márcia, porque eu tô nas nuvens ainda. Eu não sei expressar para você esse sentimento, não. Sei. Não sei o que é. Ainda não deu para Assimilar, né? isso, não deu. É complicado. Nossa, nem fale, Ivone. Desculpa o atraso aí. Imagina. Então, você conte aí com as nossas orações, nossas vibrações, tá bom? Mas foi bom que você entrou, né? Foi bom. Eu preciso. É necessário, né, Márcia? Sim, sim, é quando a gente mais precisa, né? Sim. Então, nós estamos dando sequência, né, a estudo do Evangelho, mercadores expulsos do templo, a questão de você, Jesus condenou, né, o tráfico é transacional, levar daqui para lá, daqui de lá para cá, as coisas santas, sob qualquer forma. Então, aí é uma vedação mesmo.
Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médios. Então, aqui vem os oradores, eles são médiuns, né? Quando estão na sua oratória, ou mesmo nas palestras, expositores, somos todos médiuns, não tem como dizer que não é, e não é possível que essa fala seja remunerada a qualquer custo, ou sob qualquer forma, né? Então, a eles médios, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então, muitos dirão, não, mas sobre esse assunto eu pesquisei. Mas você pesquisou antes na ciência espírita, que está à frente. Então, agora vem a ciência do mundo e mostra que o espiritismo estava certo, usa palavras diferentes, e não é por isso que aqueles que ganharam visibilidade à custa da doutrina espírita, expondo temas espíritas, agora passem a ser remunerados, vendendo conhecimento, né, que adquiriram à custa do espiritismo. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre, nós falávamos sobre isso ontem, fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Gente, meu Deus, né? Isso não tem lógica. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteiam, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra em toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Lembrando que Kardec, aqui nesse tempo, não tinha internet, né? Ele está falando ainda daquela coisa bem incipiente da mediunidade, dos pequenos grupos, e também daquelas pessoas, e que existe até hoje, que vende o seu dom para dar consolo. Mas, que dizer daqueles expoentes espíritas que mudaram a sua linguagem, né? Mudaram a sua linguagem para uma linguagem do mundo, da ciência do mundo, mas que é o mesmo conteúdo do espiritismo. E a partir de então começam a cobrar, né, por cursos muito caros, seminários pagos, enfim. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, eles, quando eles percebem que ali tem, naquele expoente, né, naquele expositor, naquele trabalhador espírita, um interesse pessoal, seja até um interesse de, vamos dizer assim, de ser conhecido, né? Se esse é o interesse principal dele, eles se afastam, eles não ficam. Nossa, toda hora está caindo isso aqui. Toda hora. Márcia, aqui em Três Marias também nós não estamos bem de internet. Nem de luz, nem de luz. De vez em quando dá uns picos de energia, a internet hoje pela manhã estava um caos. Aqui em Três Marias está complicado. Mas aqui o que está caindo é o texto, sabe? É o texto. Ele sai da tela. Sai da tela. Mas não tem problema, a gente volta para a tela. Uai. Fazer o quê? Ele está saindo.
Paraná. Voltamos, deixa eu... Cai a janelinha, sabe? Bom, então, nós estávamos, né, estamos falando sobre esse cuidado, essa linha, né, essa fronteira entre aquilo que é o meu interesse pessoal, né, e aquilo que é o interesse da doutrina espírita. Nós somos trabalhadores espíritas, nós estamos a serviço do espiritismo. Em primeiríssimo lugar, nós temos que ter isso na nossa mente. Os nossos testemunhos são todos pela doutrina, né? Então, presta atenção. Se de repente, né, não está havendo algum tipo de entrave para que o pobre ouça a nossa palavra. Quem conhece as condições em que... Então, os espíritos, eles sentem repulsão por tudo que é interesse egoístico, né? O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem, assim, obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Então, agora, entre alguns expoentes espíritas e que são da área da saúde, da área da psicologia, então tem aqueles cursos que eles dão e que eles fazem de constelação familiar. A constelação familiar, então, aí a pessoa cobra, tal, nós que somos espíritas, sabemos, não é? Que toda a base disso está no espiritismo, que há duas espécies de famílias, não é? Que há a família material, a família espiritual. Nós sabemos que tudo aquilo que a constelação familiar fala, a doutrina vai mais além, né? Então, se há um expoente espírita que está usando isso para, na sua profissão, assim, para fazer dinheiro, ele está, no meu entendimento, comercializando as coisas santas. É fora de dúvida que se podem, assim, obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Sobre constelação familiar, a dona Joana de Anjos tem até um livro, Constelação Familiar. Então, tudo que a ciência do mundo vem, o Espiritismo já falou isso, e já falou mais, né? Então, se nós somos trabalhadores, é diferente de quem não é, de quem é só um frequentador, né? De quem vai no centro espírita, enfim. Mas o trabalhador espírita, aquele que representa o espiritismo, ele tem que pensar muito bem antes de pegar conceitos da ciência do mundo que não estão completos, que falam um pedaço do que o espiritismo já fala totalmente, e ele começar a passar esses pedaços, porque isso é uma sonegação de informação preciosa, né? Além do que, né, tem remuneração aí por trás. E aí, como é que fica isso, né? E não tem coisa para dar mais dinheiro hoje em dia do que esse psicologismo. Essa psicologia que vem, aí as pessoas fazem encontros e fazem cursos e cobram caro. E isso está errado. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade.
Quem pôs desejo de comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade. Então, se a pessoa, porque aqui nós estamos atualizando no seguinte sentido, nós estamos contextualizando essa fala aqui de Allan Kardec, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Contextualizando no mundo de hoje, o que é o comércio hoje, né? Onde que está o comércio? Hoje o comércio do serviço religioso está todo dentro da internet, a verdade é essa, né? E também presencialmente ainda, né, algumas coisas que acontecem, mas a maioria dentro da internet, e sempre tem a questão da remuneração, né, do dinheiro, que a gente tem que ter cuidado, né, muito mesmo. Então, às vezes também o que leva a pessoa a ir para uma divulgação de massa é o orgulho, né? Ele, então, sempre vai pegar temas mirabolantes, temas que chamem a atenção, mas o feijão com arroz do espiritismo, né? Feijão com arroz ali, aquela carninha frita, quem gosta de carne, né? O ovinho frito, o repolhozinho. Esse aí, porque aí a pessoa tem que estudar, tem que ficar escutando, e não é uma coisa assim que arrebata, mas que enche, na verdade, mais de vento do que de conteúdo, né? Então, aí não sai, né, tal. E aí eu tenho visto muitos que falam sobre temas que chamam a atenção das pessoas. Tem um expoente espírita, ele é da área da psicologia, falando sobre a família, sobre a criação de filhos, sobre isso, aquilo outro, mas ele não tem filho. Aí como é que fica, né? E aí falando tantas coisas, e eu aqui na condição de mãe ouvindo, eu disse, não, mas isso aí que ele está falando não faz o menor sentido, faz para ele, porque é teórico. Então, aí a fala dele é ouvida, e é muito ouvida, porque ele já se tornou uma celebridade, né? Tudo que ele fala, então, ele ou ela, né? Não sei, não vou nem dizer o sexo, fala, aquilo repercute. Mas a pessoa não tem autoridade moral. Se ela não tem filho, ela não tem autoridade moral para falar de educação de filho. Ela pode ser o maior dos teóricos no assunto, mas nada supera a experiência. Tem que ter pelo menos um, né? Então, é a humildade, né? E o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, tem que ser um desinteresse total, né? Muito grande mesmo, não é? A pessoa se devotar, o nível de devotamento é algo assim tão é uma dimensão tão profunda de entrega, né? Tão profunda que vai assim muito além da disciplina. Nós vamos ter, antes de chegar no devotamento, nós vamos ter ali a disciplina. Primeiro o desejo, né, do bem, depois a disciplina, depois a persistência, disciplina, persistência. Você pode ser disciplinado um mês, depois você cansa. A persistência, né? Depois da persistência, você tem que passar um outro patamar, que é a perseverança. Perseverança é você começar a fazer chovendo, fazendo sol, rindo, chorando, né? Perseverança é você ser mais severo,
severo, sério, persevero, né? Mais severo, mais sério. Você não brincar com as coisas santas, você não abrir mão dos seus valores. Então, aí vem a perseverança. E só depois vem o devotamento. Então, o devotamento é um estágio muito superior de entrega. E a abnegação, que é negar-se a si mesmo. Então, é muito mais do que amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é da psicologia do mundo. E Jesus sabia. Tanto que isso está no Levítico, isso não é fala de Jesus. A fala de Jesus é: amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus, vos tenho amado. Como eu vos amei. Então é diferente. É um amor devotado, é um amor abnegado, onde existe desinteresse absoluto, moral e material. No amar ao próximo como a si mesmo, tem um interesse ali. Né? Tem um interesse. Então, que é, né? Você se coloca ali como dentro daquela moral ainda do Velho Testamento. Fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para mim. Não fazer ao próximo o que eu não gostaria que fizesse para mim. Então, há sempre ali uma relação com a sua pessoa. Né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu quero que façam para mim. Então, é meio complicado isso aí. Complicado não, é um nível grande, mas o que Jesus fala, imagina se Jesus estava nesse patamar de amar ao próximo como a si mesmo, de jeito nenhum. Ele estava muito à frente. Imagina se ele precisava saber, isso eu não quero para mim, também não quero para você. Não é esse o raciocínio de Jesus, não. Claro que ele é Jesus, mas ele deixou esse mandamento. Amai-vos como eu vos amei, né? Capaz de dar a vida. Olha que coisa. É devotamento, é abnegação, é humildade. Então, nós vamos parar por aqui, no item 9, e vamos pedir para o Eliseu, né, Eliseu? Fazer a nossa oração, pode ser? Pode. Então tá. Deus, vamos levantar nossos olhos para o céu, imaginarmos o caminho da santidade, levar nosso pensamento em Deus, em Jesus, e agradecer. Deus, nosso Pai, de amor, bondade e misericórdia, Criador de tudo, de todos. Muito agradecido, Senhor, por tanto amor e tanta misericórdia que nos tem dado todos os dias em nossas vidas, pelo nosso caminho no orbe terrestre. Queremos agradecer, Senhor, muito. Só gratidão. Agradecer também a Jesus Cristo, vosso Filho amado, nosso irmão maior, nosso companheiro de todas as horas, nosso mestre, nosso guia. Jesus amado, também queremos agradecer, Senhor, por todo o amor que o Senhor tem nos dado, pelos ensinamentos, por não nos abandonar um segundo sequer aqui na orbe terrestre, sempre ao nosso lado, nos ensinando, nos mostrando o caminho do certo. Só temos que agradecer ao nosso querido. Agradecer pelos dias, pelas noites, pela chuva, pelo frio, por tudo, Senhor. Sabemos que somos devedores da lei, temos muito que melhorar para ser digno de ser vosso irmão, filho de nosso Deus Pai. Abençoe os nossos lares, Senhor, nossos familiares. Abençoe o nosso país, Brasil. Abençoe as pessoas carentes, aqueles necessitados que estão nesse momento, embaixo de uma ponte, às vezes jogado numa sarjeta,
com fome, com frio. Ó Senhor, tenha piedade desses nossos irmãos em sofrimento, os que estão nos hospitais, passando por dores e sofrimento. Vós sabeis a necessidade de cada um, Senhor. Abençoe o nosso lar, nossos familiares, nossos amigos. Fique conosco, Senhor, por todos os dias de nossa vida. E permita, Senhor, que nós não nos afastemos. Sempre conosco, Senhor, seguindo a vossa pegada, caminhando ao vosso lado. Muito agradecimento por todos esses ensinamentos que estamos tendo durante todos os dias da semana. Muito agradecido. Nos abençoe a todos e que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Eliseu. Bom, então, como nós nos sábados terminamos aquele nosso tema que nós estávamos fazendo sobre ação socio-religiosa, então nós voltamos aqui para o nosso livro, Mecanismos da Mediunidade, mas igual do André Luiz, igual nós falamos, né? Esse livro é para a gente ler, para a gente saber que tem, porque realmente é aquilo que eu estava dizendo, né? A ciência espírita. Então, quantos, né, que não têm acesso a esse conhecimento, não é? E depois, enfim, né? Cuidado para não começar a misturar, sabe? As coisas e vendendo curso por aí. Então, é um conhecimento difícil, né? Porque vai falar de física, aqui microfísica, de eletrônica, mas é importante nós conhecermos a linguagem porque esse livro é um dos livros base do conhecimento da fenomenologia orgânica da mediunidade. Então, para nós desmistificarmos a mediunidade, entendendo ela como realmente sendo uma ciência e que a medicina está agora dando o nome de neuroplasticidade. Vocês vão ver aí pela internet muita gente falando de neuroplasticidade, né? Mas, na verdade, é mediunidade. De novo, ó. Tenho paciência que... Tenham paciência. Vamos lá. Outro... Não. Deixa eu só... Vai voltar para a janela. Voltou, né? Voltou. E depois vou tentar descobrir o que acontece, alguma coisinha, porque ele enfim, sabe? Realmente. A mediunidade de efeito físico, só pode. Então, vamos lá. Conquistas da microfísica, primórdios da eletrônica. Vai ser bom para você ajudar nós aqui, Eliseu. Primórdios, né, da eletrônica. Espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem, né? Quer dizer, voltam da espiritualidade, eles estão lá na espiritualidade e voltam, ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza
ondulatória do universo. Então, o universo é um grande, vamos dizer assim, emaranhado aí de ondas, né? A natureza do universo é ondulatória, olha que interessante. A eletrônica balbucia, quer dizer, igual uma criancinha, né? As primeiras notas com Tales de Mileto. Quem que é Tales de Mileto, né? Ele é um filósofo pré-socrático, nem é considerado filósofo, porque Sócrates é considerado o primeiro filósofo. Mas ele é pré-socrático, então Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo. Né? Então, as primeiras notas da eletrônica é com ele. O grande filósofo que tinha a crença na unidade essencial da natureza, observa a eletrização no âmbar, elétron em grego. Seus apontamentos sobre as emanações luminosas são retomados no curso do tempo por Herão de Alexandria e outras grandes inteligências, culminando nos raciocínios de Descartes, né, René Descartes, no século XVII, depois de Jesus, que, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui, 300 anos antes da descoberta do elétron, que na base do átomo deveria existir uma partícula primitiva, chegando a desenhá-la com surpreendente rigor de concepção, como sendo um remoinho ou imagem aproximada dos recursos energéticos que o constituem. Então, o René Descartes, ele já, né, até pela... Claro que eles tinham esse conhecimento, estava na alma deles, então, pela intuição, né, eles, mergulhando em si mesmos, buscavam esse conhecimento, e isso vinha à consciência, né. Logo após, Isaac Newton, né, foi ele que descobriu a força gravitacional, lembra? Foi ele, né, que caiu a maçã na testa dele. Logo após, Isaac Newton realiza a decomposição da luz branca nas 7 cores do prisma, apresentando ainda a ideia de que os fenômenos luminosos seriam correntes corpusculares, sem excluir a hipótese de ondas vibratórias a se expandirem no ar. Aqui deve ser Huygens, prossegue na experimentação e defende a teoria do éter luminoso, ou teoria ondulatória. Franklin teoriza sobre o fluido elétrico e propõe a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como sendo formada de grânulos sutis, perfeitamente identificáveis aos remoinhos eletrônicos hoje imaginados. Campo eletromagnético. Nos primórdios do século XIX, aparece Thomas Jung, examinando as ocorrências da reflexão, interferência e difração da luz, fundamentando-se sobre a ação ondulatória, seguindo-se-lhe Fresnel a consolidar-lhe as deduções. Sucedem-se investigadores e pioneiros, até que, em 1869, Maxwell afirma, sem que as suas asserções lograssem despertar maior interesse nos sábios do seu tempo, que as ondulações de luz nasciam de um campo magnético associado a um campo elétrico, anunciando a correlação entre a eletricidade e a luz, e assegurando que as linhas de força
extravasam dos circuitos, assaltando o espaço ambiente e expandindo-se como pulsações ondulatórias. Cria ele a notável teoria eletromagnética, o eletromagnetismo. Desde essa época, o conceito de campo eletromagnético assume singular importância no mundo, até que Hertz consegue positivar a existência das ondas elétricas, descobrindo-as e colocando-as a serviço da humanidade. Nas vésperas do século XX, a ciência já considera a natureza terrestre como percorrida por ondas inumeráveis que cruzam todas as faixas do planeta, sem jamais se misturarem. Por isso que é possível, né? Você se conectar com uma pessoa que está do outro lado do planeta por um telefone celular, mas também pela sua mente, porque não vai ter mistura de onda, né? Entretanto, certa indagação se generalizara. Reconhecido o mundo como vasto magneto, composto de átomos, e sabendo-se que as ondas provinham deles, como poderiam os sistemas atômicos gerá-las, criando, por exemplo, o calor e a luz? Deixa eu ver. Dá para a gente ler mais um. Estrutura do átomo. Max Planck, distinto físico alemão, repara em 1900 que o átomo, em lançando energia, não procede em fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais, ou mais propriamente, através de grânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quanta de energia. Foi então que Niels Bohr deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de gravitarem os elétrons ao redor do núcleo, no sistema atômico, em órbitas seguramente definidas, a exteriorizarem energia, não girando como os planetas em torno do Sol, mas saltando de inesperado de uma camada para outra. Então, sempre a lei da gravitação, né? E procedendo mais por intuição. Olha, intuição é quando você tira o conhecimento de dentro de você mesmo. Não é inspiração, não, é intuição. E procedendo mais por intuição que por observação, mentalizou o átomo como sendo um núcleo cercado, no máximo de 7 camadas concêntricas, plenamente isoladas entre si, no seio das quais os elétrons circulam livremente em todos os sentidos. Os que se localizam nas zonas periféricas são aqueles que mais facilmente se deslocam, patrocinando a projeção de raios luminosos, ao passo que os elétrons, aglutinados nas camadas profundas, mais jungidos ao núcleo, quando mudam de órbita, deixam escapar raios mais curtos, a se graduarem na espécie dos raios X. Aplicada a teoria de Bohr em multifários setores da demonstração objetiva, ela alcançou encorajadoras confirmações. E, com isso, dentro das possíveis definições terrestres, o cientista dinamarquês preparou o caminho a mais amplo entendimento da luz. Então, depois nós vamos estudar, ler, né? Ler. Estado radiante e raio-x, no nosso próximo sábado.
Tá bom? Para a apresentação. Parar aqui também a gravação.